Salve, salve pessoal, tudo bem? E aí? Meu nome é Luiz Marcelo, mas todo mundo me chama de Luba, fiquem à vontade. Eu sou o diretor da Digital Solvers e hoje nós estamos iniciando aqui o projeto com o nosso podcast do Pharmatech, o Pharmatech Talks. Ah, ficou legal, hein? Podia ser Pharmatech Cast, né? Pode sei lá o quê, mas sei lá, a gente já escolheu esse nome e vai ficar Talks mesmo, que eu acho que tá legal. Pessoal, a gente está iniciando esse projeto. Todos sabem que o Pharmatech é um projeto de eventos, de uma linha condutora de conteúdos ligados ao marketing farmacêutico. Marketing farmacêutico é o assunto que eu mais estudei, mais trabalhei a minha vida toda, né? Trabalhei acho que em 8 indústrias farmacêuticas, sempre com marketing farmacêutico, tive uma trajetória grande e longa, e a gente agora, como fomentadores desse conteúdo, desse assunto tão apaixonante, a gente encontra tão pouco conteúdo, né? Não tem livro disso, tem muito pouco, tem muita coisa, algumas coisas gringas que às vezes não tem nada a ver com a nossa realidade. Então a gente está querendo criar uma série de conteúdos aqui. Hoje estou aqui com o Thiago Resch. Thiago, pode se apresentar aí pro pessoal, por favor? Fala, Luba, prazer estar aqui com você. Fala, galera do Universo Farmacêutico. Prazer também encontrar vocês aí do outro lado do canal. Luba, obrigado pelo convite. Eu acho que o nosso ecossistema é extremamente carente de conteúdos como esse. E é uma honra que a gente iniciar essa primeira temporada produzindo episódios com os palestrantes que estarão presentes no próximo Pharmatech. Muito legal. Pouca coisa para fazer, né, Luba? Pouco projeto para tocar. Né? Vamos fazer um podcast, né? Não tô trabalhando, vou fazer um podcast, né? Mas a ideia desse podcast é ser um papo aqui bem descontraído, bem solto, sobre os assuntos, aqueles assuntos que numa reunião a gente não consegue cobrir, trazendo pessoas interessantes, que estão trazendo coisas diferentes para esse mercado, né? Tão carente de coisas diferentes, de coisas inovadoras. A gente sempre foi tão crítico, né? Desde o tempo que a gente trabalhava no mercado farmacêutico, de tudo que dá para ser feito, tanto de digital, de inovação, de novas técnicas, novas teorias. Cara, as coisas que vão vir aí pela frente ainda no marketing farmacêutico. Então esse canal ele tem a pretensão de ser sim aqui uma fonte de conteúdo para que a gente possa unir pessoas interessantes e ir entrevistando e trazendo pessoas cada vez mais, tá? E falando em pessoas interessantes, né, Luba? É isso aí. Hoje estamos aqui com o Billy Nascimento, né? O Billy da ForBrain. Vai falar de um assunto muito interessante aqui, que é neuromarketing. É o assunto, tema lá que ele vai falar também no Pharmatech. O Pharmatech já deve ter acontecido, já deve ter ido ao ar, a gente já fez a reunião lá no Cubo, mas hoje a gente vai explorar aqui, talvez, então ele pode trazer spoiler, pode trazer o que for, porque o spoiler já foi, porque ele já fez a palestra. Mas a gente está aqui falando no futuro. Mas enfim, Billy, seja muito bem-vindo, viu? É um prazer ter você aqui com a gente hoje. Obrigado, Lu, obrigado, Thiago, e obrigado também a audiência agora do podcast. Ô Billy, quer deixar seus contatos já? Se alguém precisar te encontrar, os seus arrobas aí, seus contatos, já vamos falar logo de cara, porque a pessoa já fica sabendo. Com certeza. Mamãe quis colocar meu nome de Billy mesmo, então é nome, né? Não é apelido. Então é B-I-L-L-Y, Nascimento. Consegue me achar no LinkedIn, também no site da ForBrain, né? www.forebrain, né? Falando assim, como é que escreve, .com.br. Cara, era uma dúvida que eu ia te perguntar logo de cara, se era nome ou se era apelido. É isso. Então sua mãe já tinha o branding na veia, né? Mamãe tinha branding, eu não sei, mas ela tinha ali um gosto, né? E ainda tem um segundo nome, tem Edvin também, que é nome. Então, Billy Edvin. Então mas eu não uso só Billy, que já tá bom já, né? Tá ótimo, né? Ô Billy, me diz uma coisa, qual é a sua formação? Como que você começou a estudar o neuromarketing? Como foi a sua trajetória aí? Então, eu sou da área de saúde, né? Sou biomédico. Depois que eu fiz faculdade, eu fiz o mestrado e doutorado na área de fisiologia, especificamente neurofisiologia. Legal. E aí desde muito cedo, na faculdade ali já, eu comecei a fazer pesquisas dentro dessa área que veio a se chamar depois de neuromarketing, né? Comecei com trabalhos ali estudando a advertência de maço de cigarro, aquelas imagens que aparecem no cigarro, né? Aquela imagem horrorosa que a pessoa que vai fumar fica meio com um peso na consciência. Exato. E doutorado meu foi ajudando o Ministério da Saúde a desenvolver novas. Que legal. Né? Então, depois que eu, obviamente, acabei ali, quando você acaba o doutorado, você sempre fica pensando, e agora, o que eu vou fazer?
E aí veio a ideia de empreender e comecei a ForBrain lá na UFRJ, onde eu estava fazendo toda essa parte acadêmica. Dentro da incubadora da COP da UFRJ, a gente criou em 2010 a ForBrain, com a ideia de trazer esse mundo da neurociência para a compreensão do consumidor, né? Para a compreensão do cliente, para a compreensão de consumo. E aí, desde então, estamos aí trabalhando nesses últimos 12 anos, grandes empresas. Mas conta essa história do cigarro aí um pouco, eu achei interessantíssimo isso. Eu tenho até uma curiosidade, Luba. A sensação que eu tenho, Billy, é que tem menos gente fumando. Dá para ter uma ideia, desde a época daquele estudo, qual que é o impacto dessa comunicação mais agressiva com quem fumava? Eu vou falar a verdade aqui, eu parei de acompanhar muito essas coisas depois que eu entreguei minha tese. Sim. Mas o que a gente tem, assim, tinha, né, de evidências, eu deveria aqui agora me aprofundar, que eu não me aprofundei, mas o que a gente tinha de evidências é que sim, os maços de cigarro, eles têm um papel interessante para o fumante, que é desconstruir o apelo ao prazer da embalagem. A embalagem de cigarro, né, antigamente principalmente, agora elas estão ficando mais genéricas, né, por força de lei também, mas antigamente elas eram muito bonitas, muito atrativas, né, e aí a gente, até em colaboração com os pesquisadores do Canadá, eles fizeram um estudo aqui no Brasil, conseguiram demonstrar esse efeito da advertência sobre a vontade de parar, né. Legal, eu acho muito interessante, né? Desde que começou Sensacional. Pelo menos você deixou uma pulga atrás da orelha ali, né? Não, exatamente, o objetivo é justamente desconstruir o apelo ao prazer, né, da embalagem. Isso tem uma influência também para o não fumante, porque quando você entra dentro do ciclo da dependência, isso é uma das ações, né? Não é a única, você precisa ter ajuda farmacológica, psicológica, né? São várias coisas diferentes para combater essa dependência. Mas as advertências têm esse papel, né? E o Brasil sempre liderou esse processo, né? O Brasil e o Canadá sempre lideraram esse processo de fazer um marketing às avessas, né? Eu tenho um tio que toda vez que... Eu lembro desde criança, quando eu ia com ele, ele ia comprar cigarro. Se desse um cigarro pra ele falando de impotência, ele pedia pra trocar por doença no coração. me troca a figurinha aí, que esse eu não quero. Figurinha, esse eu não quero. Não, essas coisas são anedóticas, né? E acontece mesmo, as pessoas... me dá o do câncer de boca, né? Tipo assim... Deixa eu escolher aqui o menos pior. Exatamente. Muito bom. Não, legal. Ô, Billy, me diz uma coisa aí. Você foi empreender, você abriu a ForBrain em que ano? Foi em 2010. Quando eu tava ali terminando o doutorado, né? Foi no ano que eu defendi a tese e tal, a gente abriu... Cara, e como foi? Quem foram os seus primeiros clientes, projetos aí, se você puder falar? Como é que foi começar tudo isso? Eu não tinha a menor ideia que eu estava fazendo e como muitos empreendedores, né? Mas foi uma história muito bacana. Eu, junto com a Ana Carolina, que foi a sócia cofundadora, né? A gente começou uma ideia basicamente de um mercado que não existia aqui no Brasil, né? Não tinha empresas ofertando esse tipo de serviço. E não foi fácil, porque a gente veio de uma área acadêmica também distante do mundo do marketing, né? Então a gente teve que construir muitas pontes até conseguir fazer os primeiros negócios, mas ali já no segundo ano, você vê, demorou mais de um ano, né? A gente começou a trabalhar, os primeiros clientes o primeiro foi a L'Oréal, a gente fez um estudo, inclusive dentro desse universo pharma, né? Foi um estudo bem interessante, analisando ali padrões do olhar do médico frente ao VA, né? Então, como é que ele poderia entender ou como que ele poderia olhar para aquelas informações num tablet, né? Enquanto tinha um representante ali falando com ele. Então você tinha a captação do olhar do médico enquanto ele olhava o visual aid ali da propaganda. Exato. Na própria câmera do device ou tinha uma outra câmera? Como é que funciona? Não, a gente utilizou um eye tracker, a tecnologia de rastreamento de olhar, né? Que tem uma precisão bastante grande, consegue ver leitura e tal. E foi um estudo muito bacana, porque a gente
estava testando principalmente a ideia de que, olha, será que o representante, né, será que ele sendo mais sênior ou não, vai ter diferença na forma como ele olha, o médico olha para o VA, né, para o Visual Aid? E aí foi um estudo muito, muito interessante, porque a gente conseguiu demonstrar isso, né, que tem um padrão de olhar quando você é mais assertivo, quando você conhece mais do produto, quando você sabe contar essa história melhor. E isso faz uma baita diferença em como você consegue transmitir a mensagem, né? Legal. Então, o final era a correlação de tipo de zona, padrão do olhar. Dessas zonas de olhar, eu não sei como chama isso, é um hotspot? São várias. Na verdade, a gente está analisando o foco visual, né? E especificamente o padrão atencional, né? Para onde que chama a atenção do médico. E a ideia do estudo era justamente isso, entender esse padrão atencional e entender como que você sendo um representante sênior versus um júnior, que diferença que isso causa na hora que você está fazendo uma apresentação para o médico. Uhum. Então a gente tinha várias medidas, a gente contava o número de palavras que a pessoa falava acerca do produto, né? Uma série de medidas. E aí o que a gente mostrou é o padrão do sênior, né? Que era mais assertivo, mais conhecedor ali, sabe mais os atalhos, né? Era um padrão muito mais, muito menos caótico do olhar, né? O do mais júnior, o padrão era meio caótico, como se o médico estivesse olhando para vários lugares, né? E não tinha uma fixação dentro daqueles gráficos que eram mais importantes, daquelas imagens que estavam trazendo coisas mais relevantes, né? Que é onde a informação fica, né? Então isso foi bem interessante, porque a gente conseguiu depois... E aí esse foi um trabalho quando eu conheci o Thiago também, né? Esse foi um projeto que eu tive o prazer de participar. Essa derivada que você comenta do estudo, Billy, de quanto mais sênior o representante, melhor era a forma com que ele conduzia o speech, e ficava muito claro que ele tinha capacidade de conduzir o olhar do médico para onde ele queria. Ele direcionava para onde ele queria ter os pontos de venda dele. Né? E a segunda derivada, Billy, que eu achei incrível desse estudo era a correlação de um KPI específico de qualidade da propaganda com o sellout do produto, né? Como foi uma prova cabal de que pode parecer óbvio, né? Mas às vezes o óbvio precisa ser dito, testado e mensurado. Quanto melhor o indicador da propaganda, da qualidade da propaganda, melhor era o resultado. Mais vendia, olha que curioso, mais vendia, né? exatamente. Olha, quando a coisa era melhor feita, mais vendia. Olha que coisa curiosa. Não, isso foi um estudo muito legal, porque a partir desse estudo, a gente preparou um treinamento para os representantes. E aí eles conseguiram demonstrar que pré-treinamento, pós-treinamento, um aumento de vendas, né? Então, assim, esse conhecimento científico, né, desse universo da visitação médica, ele pode realmente fazer diferença. Que legal. Eu queria dar um passo para trás. Por favor. Imagina, nossos amigos aí estão nos assistindo. Quando que nasce neuromarketing no mundo? Como essa corrente nasce? E se você tivesse que explicar para alguém assim de forma resumida o que é neuromarketing, que mensagem que a gente pode passar, Billy, para nossa audiência? Não, tranquilo. Só complementar uma coisa, assim. Para mim, neuromarketing é uma palavra maravilhosa, né? Ela é muito vendável, assim. Eu vejo muita gente falando, cada vez mais, né? E o que você está me trazendo aqui, me trazendo muita ciência, muito dado, né? Muito fatos e dados, que eu acho que é uma construção interessante. Mas eu vejo, às vezes... Eu sou farmacêutico também, né? Então, você começa a estudar lá... córtex, pré-occipital, não sei o que lá, o cérebro, o giro, não sei o que lá. E eu vejo os caras falando de umas coisas assim, porque o lado esquerdo do cérebro, o lado direito, umas coisas que não fazem muito sentido pra mim. E às vezes tem um neuromarketing também rodando, né, no conteúdo rápido, assim, né, que você fala, putz, banalizaram o termo, né? Bastante. Tenta contextualizar pra gente um pouco a pergunta do Thiago e trazer essa base. Essa coisa que você está falando são os neurocowboys, né? Neurocowboys. Os caras, esse foi o nome que a comunidade
colocou internacional, eu chamo de neurosurfistas aqui no Brasil. Mas hoje, se colocar neuro em qualquer coisa, fica bom, né? Fica bonito. Fica bom. Então, eu tava falando isso com um amigo, o cara falou pra mim, vou botar o nome do meu filho de Neuropedro. Né? Neuropedro vai ficar bem melhor do que Pedro. Né? Porque o neuromarketing, né, cara, é um negócio, assim, você fala, mas daí... é a evolução do marketing. Talvez, sim, aí tem neurovendas, neurobusiness, qualquer coisa, whatever. Talvez se sua mãe tivesse acesso a esse mercado naquela época, você teria um terceiro nome. Seria Billy Neurobilia. É isso aí. Neurobilia fica bom. Mas, então, cara, a ideia do neuromarketing, ela tem duas origens complementares, né? Você tem uma parte acadêmica, que é de ciência mesmo, do cérebro, né? Que é a neurociência, entendendo padrões de influência, que é o que o marketing faz, certo? Existe uma área prima, irmã, chamada de neuroeconomia, que também é uma área muito importante de estudos, que vai entender, não vai entender a questão da influência, né? Mas ela vai entender a questão da tomada de decisão. Quais fatores levam você a tomar decisão e como é que seu cérebro reage a isso, né? Só que dentro desse momento, isso foi no início de 2000, da década de 2000, que começou a avançar mais esse tipo de estudo, logo se construíram, então, empresas de pesquisa que, na verdade, muitos já faziam pesquisa de mercado e começaram a incluir agora, dentro da pesquisa de mercado, algumas técnicas e ferramentas neurocientíficas. O eye tracking, por exemplo, que eu falei há pouco, que essa é a técnica que faz o rastreamento do olhar, isso já tem desde a década de 70, então é muito tempo que as pessoas já usam, mas eram coisas bizarras, porque era um capacete gigante, a pessoa ficava igual um ET e tal, e hoje o negócio tem um óculos, né? Sim. Tem um óculos que você veste e eye tracking. Mas o que na verdade, esse universo foi se consolidando, por quê, né? Porque a noção que a gente tem de influência, o que faz você comprar o carro que você comprou? O que faz você vestir a roupa que você vestiu hoje? O que faz você escolher a pessoa que você quer passar boa parte da vida ou toda a vida? Aí vai depender da pessoa, né? A maior parte das nossas decisões, elas não são feitas conscientemente, né? Isso porque muito do nosso cérebro está trabalhando dentro de uma esfera não consciente, inconsciente. E aí os estudos variam entre 99% a 90% de informação que o cérebro processa é informação inconsciente. Então, assim, a gente sempre fala, os 5% que a gente tem noção, assim, minha consciência, eu sei o que eu estou fazendo, etc, etc, na verdade, como se você estivesse guiando um elefante, né? Uhum. Então, você tem o cara lá em cima, né, o controlador lá do elefante, o motorista do elefante lá em cima na Índia. Rapaz, se o elefante quiser fazer qualquer coisa, ele faz, né? Mas a impressão é que o rapaz consegue levar o elefante para tudo quanto é lado. Então, na verdade, obviamente que não é sempre que existe uma briga total entre essa parte inconsciente e consciente. A maior parte das vezes a gente está trabalhando junto, né? Isso os economistas comportamentais que começaram a ganhar prêmio Nobel um atrás do outro, né? Você tem o Daniel Kahneman e outros, vão chamar isso de sistema 1 e sistema 2, né? O sistema 1, que é o rápido, que é o inconsciente, e o sistema 2, que é o devagar, que é o consciente. Então, por que a gente faz neuromarketing? Porque a gente quer entender a parte que a pessoa não fala, né? Então, porque você faz uma pesquisa de mercado e qual que é o maior indicador hoje, né, que uma campanha foi bem? Normalmente você quer ver, em vendas. Tá, mas eventualmente você não consegue fazer essa correlação porque o ciclo de venda não é curto, é longo, né? E eventualmente você está fazendo uma comunicação que é mais voltada para a construção da marca, né? Então você vai falar, é o recall. A pessoa
lembrar, né? Só que o recall é uma lembrança, que é consciente, né? E tem muita coisa que a gente faz que não é consciente. E quando a gente está falando de comportamentos que são comportamentos, inclusive, habituais, automatizados, eles passam principalmente por essa coisa de você não pensar, você só faz. Essa questão do médico mesmo, né? A gente está falando aqui de indústria farmacêutica. O médico no receituário. Quantas consultas o cara faz por dia? Certo? E aí chegou a pessoa, ele tem que ser um computador que diagnostica ali o que a pessoa tem e qual que é o melhor tipo de tratamento, né? Uhum. Se ele já faz um determinado tipo de tratamento com determinado tipo de droga, ele vai meter aquilo no papel e ponto, né? Então, assim, ele vai ficar... Toda vez que ele for prescrever, ele vai ficar pensando, será que é melhor colocar esse ou aquele, né? Tipo, como se fosse consulta de oculista, né? De oftalmo. É esse ou aquele? Não funciona assim. Então, quando a gente está falando desse mundo do marketing, é super importante, então, a gente entender o que está acontecendo nesse nosso inconsciente e como é que a gente pode controlar ou como é que a gente pode influenciar, fazer conexão, né? Porque, assim, a gente vem do mundo... o marketing, ele saiu da economia, né? Lá, mais ou menos... Aí varia, tem um pessoal que fala lá desde do Goebbels, lá né, nazista, mas mais para frente ali, década de 40, 50, ele começa a tomar um corpo próprio, né? Mas ele traz uma impressão da economia, à época, também errônea, que agora que está se corrigindo, né? Que é a ideia do homo economicus, que é aquele tomador de decisão racional, né? Aquele cara que faz, então, todas as decisões de compra são maximizar lucro, minimizar perda, né? É como se fosse um Dr. Spock no supermercado, não né? Tem emoção. Exatamente. Então, essa é a pegada ali. Só que, e aí você tem o início do marketing com um papel de persuasão. Essa palavra persuasão e marketing, ela é muito utilizada, até hoje, né? Sim. Só que o que a gente defende é que hoje a gente tem que sair dessa ideia de um marketing de persuasão e construir um marketing de conexão e influência. Porque daí você consegue mexer nessa questão racional, sistema 2, e na questão mais inconsciente, né, do sistema 1. Legal, muito interessante, cara. Fantástico. Ajudou a responder aí o que é. E, Billy, uma curiosidade, é só uma questão de nomenclatura? Neuromarketing, neurociência, o que acontece que essas nomenclaturas, a todo momento, elas se trocam? Eu sempre vou falar neurociência quando eu estiver falando da área de conhecimento e quando eu estiver falando de técnicas que são utilizadas para investigação de comportamento, né? Quando eu aplico isso tudo para a área do marketing, isso virou neuromarketing. Então, assim, não existe assim... quer dizer, algumas pessoas até falam, mas eu não gosto tanto dessa definição. O fulano fez uma excelente estratégia de neuromarketing. Olha, você pode ter tido, eventualmente, pesquisas que corroboraram, porque neuromarketing, para mim, é pesquisa, é investigação. Perfeito. É sair do achismo, né? É claro que a gente tem, dentro dessa área, um conjunto de conhecimentos que pode ajudar pra caramba para você desenvolver uma campanha. E essa campanha, de fato, né? Hoje a gente faz consultoria, né? Ajuda empresas, inclusive empresas farmacêuticas, a construir um posicionamento melhor, a lançar o produto de forma melhor, com conhecimentos neurocientíficos do comportamento. Como que é esse processo, Billy? Uma empresa quer lançar um produto e ela gostaria de ter uma abordagem de neuromarketing. Como é que funciona? Eu desenvolvi um modelo, que é o livro que eu estou para escrever tem 3 anos, e eu preciso fazer isso o mais rápido possível, mas eu desenvolvi um modelo chamado Mindex, né? Um modelo de investigação de expectativas e experiências. Porque no final das contas, o que a gente deseja construir para o nosso cliente, para o nosso consumidor? De um lado, a gente está construindo expectativas de consumo, expectativas de relação, expectativas de conexão, certo?
E do outro lado, a gente está desenvolvendo experiências, né? A experiência de consumo, a experiência de compra, né? E aí o que acontece? Quando a gente olha para isso e vai tentar entender quais aspectos, né, fazem mais diferença na tomada de decisão, primeiro que a gente encontra um equilíbrio muito grande entre expectativa e influência e experiência, né? Mas quando a gente vai, por exemplo, para a comunicação, para a publicidade, quando a gente vai para o início do funil, né, a gente está falando muito mais de criação de expectativa, né? Então, comecei a desenvolver um modelo para explicar como é que essas expectativas são criadas, né? E aí eu cheguei a pelo menos 3 elementos que fazem a gente criar uma boa expectativa, né? Construção de narrativas emocionais, né? A construção de memórias associativas e a construção de atenção voluntária, né? Isso, vou explicar cada um deles, né? Tá. O ser humano ele tem uma característica muito interessante que, diferente de todos os animais, ele vive em 2 planos de realidade. Existe o plano de realidade física nossa aqui, que a gente consegue encostar, consegue... Sim, que é palpável. Palpável. E existe um mundo simbólico, né? Por quê? Porque a gente desenvolveu essa habilidade da fala, e a fala permite que a gente crie, né, códigos, signos que representem aquilo que a gente pensa, vê, etc. Isso, na verdade, criou então um universo todo simbólico. E esse universo simbólico ele se organiza através de narrativas, de histórias. Uhum. Por isso que história faz tanta diferença pra gente. Por isso que o Yuval Harari fala tanto em relação a isso, né? Então, isso é uma distinção do ser humano. A gente não consegue entender o mundo sem ser por história. Então a gente tá vivendo aqui, eu tô aqui encostando, mas ao mesmo tempo eu tô criando uma história, eu tô criando uma narrativa na minha cabeça, e você tá me contando uma outra, eu tô imaginando outra, né? Então você tem essas 2 realidades. Exatamente. Uma imaginativa e uma real. Exatamente. Por exemplo, eu tô aqui conversando com vocês, eu sempre tô falando sobre conceito. Mas se eu ficar só falando sobre conceito, a gente vai perder a audiência. Uhum. Eu tenho que falar do conceito e aí eu chego e falo, por exemplo, imagine que quando eu faço isso, eu acabei de utilizar um recurso de inserção de narrativa. Toda a questão de construção de marketing e comunicação é feita a partir dessas narrativas emocionais. E por que são emocionais? Porque você tem que tocar o coração da pessoa. A história, ela tem um estudo que é muito interessante, que é o seguinte, eles colocaram uma pessoa contando história, conectada a um equipamento de eletroencefalografia, o EEG, né, que vê padrões elétricos do cérebro. E colocaram o EEG também na audiência. E começaram a ver o padrão do EEG. Eles encontraram que, na verdade, a audiência começa a ter um padrão parecido do contador de histórias. Ou seja, quando você conta uma história, você simula o que está acontecendo. Você mergulha aquilo, você cria uma conexão, e eu chamo isso de ressonância empática. Que legal. Né? Você se conecta com aquilo. Então, se você está vendo lá uma propaganda lá sei lá, pegada quando a gente era jovem, né? Sprite, daí tinha um cara lá, aí o cara bebendo, você ficava com sede. Por que você ficava com sede, né? Porque você se não coloca no lugar, né? Então essa criação de ressonância empática, de você conseguir colocar a pessoa dentro da história, é o primeiro fator que faz com que a criação de expectativa seja boa. A segunda coisa é que, normalmente, essa criação de narrativas, ela vai influenciar diretamente as nossas associações, as memórias associativas. A gente processa o mundo com associação, porque o nosso cérebro ele funciona como se fosse um monte de nozinhos de rede. Então, se eu falo uma palavra, essa palavra já mostra para você uma outra palavra. Inclusive, a gente fala sem ficar pensando o que a gente está falando, porque a gente tem essa habilidade de conexão. Para dar essa cadência. Né? Exatamente. Então, se imagina só, se eu falar aqui para você, o que vem na sua mente quando eu falo Harley Davidson? Um senhor dirigindo uma moto. Pois Couro Estrada. Couro Estrada, né? Por que isso, né?
isso foi uma conexão, uma construção que foi construída pela marca, uma marca que estava falindo e que começou um processo de reposicionamento e começou a contar essa história. E as pessoas compraram essa história. E hoje você tem essa sensação. Símbolos, né? Esses símbolos vêm muito forte na cabeça. Muito forte, né? Então, assim, a gente, né? Você fala assim, Coca-Cola. Coca-Cola é o quê? Felicidade. Felicidade. Como é que pode o cara falar que um refrigerante de domingo, preto... Né? Família. Então, mas Urso como é que... branco. Como é que pode o cara tá tomando um líquido, né? Que é um líquido preto, mas ele é gelado, mas ele tem muito gás, ele tem açúcar, mas também tem muito sal, né? E chegar e falar que é felicidade. É porque a Coca-Cola não é o líquido, Coca-Cola é todo esse conjunto simbólico que ela criou. Essas conexões, né? Inclusive no modelo de negócio, só assim, que é interessante, né? A Coca-Cola se apropriou tanto disso que o modelo de negócio ela assim, porque ela, hoje, a The Coca-Cola Company, ela não invasa refrigerante. Ela terceiriza isso. Ela só cuida da marca. Do core, né? Exatamente. Então, essas conexões, essas memórias associativas, é que vão permitir a gente a criar verdadeiros condicionamentos. Mas como que você descobre essas memórias sem fazer a pesquisa? Como que eu começaria um processo? Você pediria, você fala uma palavra e pede para 100 pessoas repetirem? Ótimo. Vem? Então, a mecânica de como a gente pode investigar um conjunto de associações, ela vem de um teste que a gente chama de teste neuroassociativo. É uma metodologia que a gente usa que, basicamente, você quer entender uma parte que é inconsciente e outra parte que é consciente dessas associações. Então, imagina que você vai fazer um joguinho no computador e na tela do computador vai aparecer duas palavras, uma à esquerda, outra à direita, uma é sim, a outra é não. E você tem que teclar na letra C e na letra M, que fica esquerda e direita, o mais rápido que puder, quando vier no centro da tela o sim ou o não. Portanto, você tem uma âncora que está dizendo para você onde fica o sim, onde fica o não, se é na esquerda ou na direita, e no centro da tela vai aparecer para você um sim ou um não, e você tem que responder o mais rápido que você puder. Que legal. Esse é o teste. Não é só isso. Quando a pessoa começa a fazer o teste, obviamente isso gamifica na cabeça dela, ela quer acertar de qualquer jeito. Se ela demorar demais, aparece pé, se demorou demais. Se ela acertar, se ela errar, né, pé, você trocou o botão. Aprendeu a fazer isso, a gente começa o teste. A pessoa continua fazendo identificação do sim e do não. Só que imediatamente antes de aparecer o sim ou não, a gente mostra rapidamente uma imagem que pode ter, por exemplo, uma marca junto a um atributo. Então, poderia ter uma marca lá, Coca-Cola, felicidade. Isso aparece bem rapidinho, tipo Jequiti, propaganda do SBT, sabe? Jequiti, né, que aparece rapidinho. Então, ela aparece bem rapidinho, não é subliminar. Aparece rápido. E a tarefa da pessoa ainda é identificar se aparece sim ou não. A gente pede, inclusive, para ela não prestar atenção nessas imagens que vão piscar antes, porque senão ela não vai conseguir detectar depois se é o sim ou se é o não. E como é que isso acaba resolvendo no cérebro dela? Se ela está lá focada a detectar o sim ou não, e imediatamente antes do sim ou do não aparece um conjunto de valores, a gente vai medir o quanto que esses valores estão certos ou estão errados para ela. Como assim? Basicamente é o seguinte, existe uma rede associativa que eu falei para você, Coca-Cola, você falou felicidade. Isso é muito rápido para você, certo? Está montado para você. Se você estivesse fazendo esse teste e aparecesse Coca-Cola felicidade, imediatamente depois viesse o sim, ou aparecesse a mesma construção, imediatamente depois viesse o não, você acha que você ia detectar o sim e o não da mesma forma? Não. Você acha que o tempo de resposta, o tempo de reação sua ia ficar igual para detectar o sim ou não? Não. Você acha que provavelmente você para o sim seria mais rápido, né? Muito mais rápido. Exatamente. Então esse é o modelo que a gente usa. O tempo de reação, ele indica para a gente o quanto que aqueles atributos estão associados com a marca. Quanto está enraizado e faz sentido para a pessoa, né? Exatamente. Que legal.
Então, se você, por exemplo, não tiver, você achasse a não é felicidade, você é ser mais veloz para o não do que para o sim, né? Uhum. Então, através do tempo de reação, a gente consegue detectar esses padrões de associação. E aí você coloca isso no modelo estatístico e tira uma conclusão disso. Exatamente. E aí a gente consegue fazer um mapeamento. Então, poxa, eu vou fazer uma campanha. Quero saber se esse determinado produto tem agora uma outra percepção, né? Por quê? Porque eu quero colocar uma outra percepção, porque eu quero construir um determinado território. Você faz um teste antes, com aquela enfim, audiência ali, com o cliente, né, consumidor, e faz depois, né? E aí você quer saber esse gap. Será que você conseguiu modular os atributos que você queria? Né? É simples, né? No fundo é bem simples, assim. Ele tem uma teoria, mas simples e profundo, né? Simples e profundo. No final das contas, as coisas as técnicas são até simples. Tem algumas que são mais complicadas, mas elas, como você está falando, elas são simples. Então, o que a gente faz? A gente faz esse teste inconsciente e junta com um teste consciente daí. Porque o teste consciente, eu vou mostrar para você Coca-Cola Felicidade e você vai ter que arrastar esse conjuntinho de imagem para o sim ou para o não. Ou seja, você vai fazer uma decisão consciente. E aí o que a gente faz é construir uma matriz neuroassociativa. Juntamos a informação inconsciente com a informação consciente. Então a gente constrói isso como se fosse uma matriz, né? Cruzando os dados aqui, como se fosse um gráfico. No eixo X, a gente coloca ali tudo que é inconsciente. No eixo Y, tudo que é consciente. No centro do gráfico, né? Onde cruzam os eixos, é o 0. Né? Aí você pode ter informações positivas, que vão estar próximos do sim, e informações negativas, que vão estar próximo do não. E aí você consegue construir 4 quadrantes aqui. Porque se aquela audiência sua, aquele seu cliente, ele está associando positivamente, afirmativamente, tanto inconsciente como consciente, aquilo ali são pontos fortes que a pessoa está conseguindo criar. Se tiver negativo para os dois, pontos negativos. Vai ser muito mais difícil construir aquilo. Exatamente. Agora, você pode ter uma diferença, né? Porque você pode ter, por um lado, você tem afirmativo consciente e negativo inconsciente. Isso acontece. Isso é o quadrante de atributos racionalizados. Ou seja, você fala aquilo que as pessoas estão falando, mas você não sente isso. Interessante. E você pode ter exatamente o contrário, que é quando você sente que aquilo, mas você não quer falar sobre isso, que é o quadrante emocional. Então, isso cria um plano de ação para a marca, né? Porque ela consegue entender ali... A comunicação, né? Como é que ela tem que comunicar. Será que eu tenho que aumentar minha questão emocional? Será que eu tenho que aumentar... empoderar meu cliente, meu consumidor para falar sobre isso, né? Porque eventualmente ele não está falando, ele só sente, mas, né? Não acha que seja aquilo. Então esse é o segundo fator. E o terceiro fator para a construção de expectativa é você construir uma atenção voluntária, né? O que é isso? Essa capacidade que a gente tem de processar a atenção, ela surge porque o cérebro não dá conta do tanto de informação que chega para a gente. Né? Então, assim, se eu dissesse para vocês assim, olha, vocês estavam sentindo a cadeira nas costas de vocês até agora? Né? Você vai falar, não estou sentindo agora. Mas a informação estava aí? Estava. Mas antes você não estava prestando atenção, agora você está prestando atenção. Por quê? Porque você voluntariamente deslocou o seu processamento de informação para essa região que eu falei. Certo? Certo. Então, é isso que acontece com a gente no ponto de vista atencional quando a gente vai buscar alguma coisa na internet, quando a gente vai buscar alguma coisa no supermercado, quando a gente vai buscar alguma solução seja para questões de saúde, etc. A gente tem uma atenção voluntária que faz a gente... Eu vou dar um exemplo aqui do mercado de consumo, que é... Se você estiver na sua casa com aquela camisa branca e comeu aquela macarronada, né, de paulistano, no domingo, e você manchou a roupa, você vai querer tirar a mancha. E aí o que você faz? Você vai até o supermercado se não tiver na tua casa aquele produto.
que começa com V e é rosa, né? Antes de eu falar isso, você já tinha pensado, né? Você já tinha pensado em Vantage, da Bombril, que é um produto de tirar mancha da Bombril. Você vê. O Vanish tá tão bonitinho. O Vanish é um negócio tão forte que, assim, você tem um produto Vantage com características rosa e que ela sequer aparece na sua cabeça, né? Agora a gente montou o quebra-cabeça de fazer uma boa expectativa. A gente construir uma boa expectativa é construir uma boa disponibilidade mental. Disponibilidade mental é o conceito fundamental que a gente tem que trabalhar no marketing. Porque é aquilo que faz as pessoas irem atrás de você, as pessoas te quererem, as pessoas construírem associações fortes, as pessoas terem uma relação emocional com você de tal forma, então, que agora você está gerando realmente um marketing de conexão e influência. Então, esse modelo que eu desenvolvi, e eu só dei o tempo aqui de falar da parte da criação de expectativas, ele ajuda, então, a gente a entender como é que o cérebro forma essas nossas conexões, etc., e nos ajuda também a entender que tipo de ferramenta a gente pode utilizar a cada estágio desse para entender esses padrões. Por exemplo, quando a gente estava falando aqui no início, né, sobre o padrão do olhar do médico junto ao VA, ao Visual Aid ali, eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo uma análise de atenção voluntária. Porque eu estou contando uma história para o médico, ou seja, tem que produzir uma narrativa emocional. Ao mesmo tempo, eu tenho um interesse que esse médico construa um padrão associativo, ou seja, aquela medicação, aquele produto tem que estar associado a quê? Isso é criado dentro da indústria para que o propagandista tenha esse papel. E quando eu construo isso junto com o apoio visual, eu estou direcionando o olhar do médico de maneira voluntária para os pontos que são mais importantes para que fique aquela associação e para aquela conexão emocional se torne ainda mais relevante. Então, assim, você veja que a gente consegue aplicar o modelo para qualquer tipo de consumo, né? Quando você fala de conexão e influência, isso é tão nosso mercado, né? Mas é na veia o trabalho de marketing farmacêutico. E aí fiquei com uma curiosidade aqui. Quando a gente pensa em que valor eu gero na cabeça do médico, né? Quando o médico tem um problema para resolver, existe algum estudo, você já percebeu que a marca do laboratório, o institucional do laboratório tem um peso e o medicamento, a marca do medicamento tem outra nessa tomada de decisão, ou são coisas totalmente dissociadas? Aí a gente tem que fazer aquela divisão dos medicamentos isentos de prescrição e aqueles com prescrição, né? Os isentos de prescrição, obviamente, que eles adquirem e conseguem ser promovidos como marca própria. Então, eles têm um caminho bastante interessante. Mas, quando a gente está falando dos medicamentos de prescrição, você tem aí uma coisa que é dúbia. Porque, ao mesmo tempo que você está tendo ali uma comunicação daquele medicamento, porque ele tem uma marca especificamente, você também está institucionalmente chegando até o médico, né? Então, uma das coisas que a gente vem debatendo, inclusive com alguns dos nossos clientes, é entender a capacidade ou entender o quanto que essa marca institucional ela pode ajudar a criar uma disponibilidade mental para o médico. Perfeito. Porque, eventualmente, ele não vai lembrar no nome da droga, mas ele lembra o nome da farmacêutica. Então, acho que esse é um caminho para mim que eu vejo pouca gente falando ou estudando. Mas eu acredito que isso é uma das fronteiras que a gente vai ver dentro dessa questão de marketing farmacêutico, especialmente. Com certeza acontece. Né? Ainda mais no mundo onde todo mundo lançou tudo, né? Assim, a gente tem um achatamento, né? Então tem pouco lançamento, todo mundo tem que lançar. Todo mundo tem uma marca de nimesulida, todo mundo tem uma marca de, sei lá,
qualquer molécula. E a construção dessa marca, eu tenho visto assim com alguns clientes, é uma coisa penosa, mas o laboratório está lá já com um guarda-chuva de coisas. Exatamente. Né? Ele tem uma força institucional muito forte, né? Então, ele tem uma linha completa. E aí o médico até imagina, putz, será que ele não tem? Será que esses caras não têm uma molécula dessa? Né? Então... Não, isso uma das... Isso foi uma fórmula no mercado de consumo utilizado por Unilever, Procter & Gamble e a própria Coca-Cola. Você veja que, pegando o último Coca-Cola, você tinha marcas diferentes. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Stevia, certo? E aí o último CEO falou, não, acabou, é one Coke, né? Então, assim, é uma só Coca-Cola aqui. Sabe a decisão. E agora é sabor. Olha a mudança. Eu tenho sabores. Isso, obviamente, causou confusão, né? Porque às vezes era tudo preto da Zero, a outra era vermelha. Tem aí identidades diferentes. Né? Exatamente. Aí é um problema de quê? Criação de narrativa emocional. Porque se você não cria, você não gera associação. Se você não gera associação, você não acha as coisas. Porque a sua atenção está focada no modelo mental, que é a embalagem preta, né? Então, esse caminho, né? A Unilever fez a mesma coisa. Então, tem um portfólio aqui. Omo vende igual, né? Muita coisa. Aí eu tenho outro aqui, sei lá, Cif, não vende tanto, né? E aí? Eu vou deixar essa discrepância toda? Como é que eu posso fazer com que o meu portfólio se torne mais competitivo a partir da compreensão de que não, isso é Unilever? É engraçado, né? Assim, porque tem vários movimentos, né? Acho que a gente já teve, né? Desses umbrellas, né? Tipo, o cara lança embaixo da umbrella ou lança sozinho. E agora eu tô vendo o movimento dos caras comprando pequenas empresas, né? E ele compra a pequena empresa e ele tem medo de interferir nisso, né? Porque a pequena empresa, a startup lá de alimentação saudável, hiper não sei o que lá, orgânica, a Nestlé vai lá e compra o cara. E aí ele fala, putz, será que eu falo que eu sou Nestlé ou deixo quieto? Né? A própria preocupação da Coca-Cola quando comprou a Del Valle, né? Se eu lembro do cuidado, do carinho, da comunicação da Del Valle em dizer, olha, as frutas continuam sendo colhidas na fazenda. As cervejas, né? Assim, exato, as cervejas isso é delicado. Tipo, a gente tem um cliente que é Verde Campo, né? Que é a indústria láctea. Sim, conheço. Da Coca-Cola. É da certo? Coca-Cola. Então a Coca-Cola comprou. Então, como é que você mixa isso, exatamente, né? Como é que uma coisa vai doar para outra, né? Tipo, que ela comprou pelo valor do cara de ter construído, né? Aquela startup admirada, tal, não sei o quê. Produtos interessantes, saudáveis, etc, né? Então é isso. E aí, dando um passo aqui em direção à questão do mercado farmacêutico, você comenta muito da questão da disponibilidade mental, né? Nessa triangulação das três pilares que você explicou pra gente, como disponibilidade mental é importante para receber essa história bem contada, essa narrativa bem construída. E a gente sabe do tamanho do desafio que é hoje visitação médica, né, Luba? Por todo o movimento do achatamento na quantidade de lançamento, como isso é um grande desafio. Por isso que eu te perguntei o papel institucional do laboratório como guarda-chuva. Eu entendo até que um laboratório que seja mais nichado em doenças raras ou em alguma especialidade, isso seja mais fácil de construir. Mas quando você dá o exemplo de uma Unilever, por exemplo, tá aí a história para mostrar que é possível sim, através de um portfólio robusto e amplo, também criar essa força associativa, né? É uma questão estratégica, tem que ser entendido dessa forma, porque tem outras empresas que não... que são empresas de nicho mesmo. Não fazem esse tipo, por exemplo, a Reckitt Baxter, por exemplo, você sabia que é da Veja, né? Sim. Beleza, e Ola, camisinha Ola da Reckitt. Quase todas as camisinhas, né? Exatamente. A Jontex também. Jontex também, exatamente. Então, você vê, a gente não sabe, entendeu? Então, mas é uma estratégia. Então, acho que depende muito também do como é que é a questão de você perceber que uma marca de uma determinada molécula, ela está tão bem construída, tão bem trabalhada, etc, que você vai mudar essa história. Como é que você vai adaptar essa história? Mas aí o que eu vejo é muito mais assim, as outras moléculas menos conhecidas é que podem, né, ter um caminho ali eventualmente. É claro que isso
também é um caminho, é uma estratégia para a indústria que eu acho que passa também por questão de que tipo de especialidade que eles estão falando. Será que eu vou mudar de especialidade, então aquilo é conhecido aqui, não é conhecido lá? Enfim, tem uma série de coisas, mas eu acho que isso é uma estratégia interessante. Eu queria entrar numa polêmica, que eu acho que quando você estava falando aqui, é óbvio, né? Essa coisa do óbvio precisa ser dito, que é tudo tão natural. Existem outros sentidos, né? Que é o cheiro, o quanto você tem empatia por aquela pessoa que está ali no face-to-face fazendo a propaganda para você. E aí a gente começa a entender a questão que a indústria farmacêutica fala muito, que é o tal do relacionamento. Do que vende mais? É a técnica ou o relacionamento? É uma junção dos dois, óbvio, né? E aí o médico constrói ali uma relação emocional com aquelas pessoas que estão ali visitando, e isso também tem um peso na decisão dele e tal, na construção dele. E quando a gente vai para o mundo digital? Porque você quase que desliga isso, mas e eu vejo muito pouca gente se preocupando com essas questões no mundo digital, que ele parece ser um mundo mais frio. Mas depende, para mim depende do jeito que você aborda. Também o digital também pode ter gatilhos emocionais fortes, né? Assim, você teve alguma experiência de alguém pediu para analisar aí em tempos de pandemia, porque tudo passou a ser muito mais digital, ou sei lá, eu acho que essas coisas vêm se intensificando naturalmente. A gente está falando aqui no futuro aí de metaverso, onde a gente vai estar imerso numa outra realidade que também pode ser fria ou não. Como é que muda esse canal na neurociência, né, no neuromarketing para você? Eu acho que isso é um problema que precisa ser resolvido, de construir essas estratégias, essas ações, pensando de forma tão separada, né? Isso é uma estratégia de digital, isso é uma estratégia de offline, isso é uma estratégia... Assim, na verdade, eu acho que a gente tem que entender que a gente fusionou dois tipos de mundo e a gente tem que trabalhar em todos os mundos, e eles têm propriedades distintas, eles servem para coisas distintas, ele alcança pessoas de forma diferente, mas o que você tem que estar interessado é a comunicação da sua marca, né? Eu gosto muito de um trabalho do Joseph Pine II, que é um autor que escreveu um livro, Economia da Experiência, foi um dos livros mais famosos dele, mas depois ele escreveu um outro livro chamado Infinite Possibility, quer dizer, possibilidade infinita. Ele chega e propõe um modelo que eu gosto demais. Como que a gente deve fusionar os dois mundos, digital ou virtual, né, e o mundo real. Então ele fala o seguinte, olha, a realidade... aí vai uma viagem para quem está ouvindo aí, espero que não faça ninguém dormir. Mas a realidade é composta de 3 coisas: matéria, espaço e tempo. Ele parte disso. E a virtualidade? A não matéria, o não espaço e o não tempo. É verdade. Como assim o não tempo? Pô, você no virtual você não consegue dar pause? Então separa o tempo. Então é um não tempo. É o assíncrono. Exatamente. Pô, a matéria vira bit, certo? E o espaço vira um espaço virtual, né? E aí ele propõe nesse modelo que você pode fazer todas as combinações possíveis. Você cria 8 reinos aqui. Como assim? Você pode ter... Olha, você pode estar no espaço real, o tempo real e com a matéria virtual. A gente acabou de criar a realidade aumentada. Porque não é isso. Você coloca um device, Pokémon GO, né, que ficou mega outro... Coloca um device ali, a matéria, ela é digital, que é o Pokémonzinho. O espaço é real, porque você projeta ali. E o tempo é real, porque você tem que catar o Pokémon naquela hora. Entendeu? Então você pode ter a virtualidade, a realidade aumentada, a virtualidade você aumentada. Mistura tudo isso ao mesmo tempo, do jeito que você quiser. Exatamente. Isso, para mim, é você entender as inúmeras possibilidades de criação de experiência. Se você parte desse princípio, você não vai ficar pensando que eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo. Não. Coloca o cliente no centro, entende como é que é o comportamento dele e entende que ferramenta que você pode utilizar para estar com ele
nos melhores momentos ou em todos os momentos. Porque essa é a mudança de mindset para mim que falta, sabe? A gente compartimentaliza muitas coisas e às vezes isso fica dentro da estrutura da empresa. Então, times diferentes, pensando de coisas diferentes. Então, assim, por quê? Se na verdade a gente quer fazer uma coisa só, que é conectar e influenciar, entendeu? Então, eu acho que esse modelo do Joseph Pite, para mim, ele faz muito sentido para a gente discutir qualquer coisa dessa. Olha, tem uma virtualidade aqui. Beleza. Essa virtualidade funciona? Pode funcionar. Depende, né? Eu tenho uma realidade aumentada aqui. Ela pode funcionar? Pode funcionar. Depende, né? Eu tenho uma virtualidade aumentada. Virtualidade aumentada, sabe Guitar Hero, né? Que você tinha a guitarrinha. Então, se tem um objeto, você tem matéria real, né? Só que você está lidando com o quê? Você está lidando com um espaço virtual e um tempo virtual. Então, isso é uma virtualidade aumentada. Então, você imagina, você constrói 8 possibilidades aqui e aí você começa a entender que, no final das contas, você está criando experiência. É só isso. Que gera memória associativa. Exato. Todo o conceito não se anula. Né? Exato. Que a gente vai justamente para o outro lado que eu discuti pouco, né? Que é a criação da experiência. A expectativa e a experiência é o que a gente tem que estar trabalhando a todo instante. A experiência influencia na expectativa. E a expectativa influencia na experiência. Nesse caso, aqui a gente quer fazer com que a experiência influencie na expectativa. Então, como que eu posso construir canais em que eu crie experiências tão fabulosas que façam sentido? Porque sabe o que acontece no mundo do marketing? Ele é feito de muita modinha, muito trend, sabe? Então, assim... É o hype. Exatamente. Começou a fazer realidade aumentada. Aí todo mundo começa a fazer realidade aumentada. Mas pra quê? Pra nada. Pra quem, né? E pra quem, né? Não, bota ali o negócio... Vocês concordam comigo que essa tecnologia tá há bastante tempo e a gente praticamente não usa? Sim, concordo. Porque não tem utilidade, gente. Nas aplicações que estão sendo feitas. Concorda? Concordo. A questão é que não está centrado no cliente. Você não está pensando, você está pensando o que você pode fazer de tecnologia, o que você pode fazer de coisa bonitinha. Entende? Então, eu acho... É vazio, né? É vazio. Então, se você agora coloca o cliente no centro, e nesse caso aqui da indústria farmacêutica, a gente está falando do médico, que ele é cliente, né? Ele é o influenciador. Ele é consumidor de informação, né? Quer dizer, eu, indústria farmacêutica, estou vendendo informação para o médico. Ele é um resolvedor de problemas, né, cara? Exatamente. Cada cliente que aparece ali, cada paciente que aparece ali é um problema que ele tem que resolver, né? Exatamente. Então, num contexto desse, você imagina, são muitas oportunidades, mas eu acho que ainda a gente se prende a um modelo, olha, relacionamento é tudo, persuasão é tudo. Então, doutor, consegue fazer aquilo lá pra gente e tal, sabe? Tem umas coisas muito clássicas, assim, pra mim, assim, o cara fala, não, tem que mandar informação, o cara quer informação. Aí o cara manda um PDF, né, assim, aquele PDF que você tem 600 páginas ali, e o cara tem que ficar dando pinça, assim, pra tentar ler alguma coisa, assim. Aí você fala, legal, se for uma informação realmente que é vital pra vida dele, ele vai fazer o que for possível. Agora, assim, as questões de usabilidade, né, da experiência, de facilidade, de impressionar, de encantar, né? De colocar... A gente não vê. Exato, colocar a pessoa no centro. É, isso aí. Então, se você coloca a pessoa no centro, e isso parece uma coisa tão batida, né? Tantos anos falando de customer centricity, mas até hoje a gente precisa continuar batendo nisso, porque a maior parte das ações não estão partindo de um problema daquele que eu quero alcançar. Estão partindo de um problema que eu preciso vender. Eu dou muita risada interna, assim, porque eu trabalhava no saque, né? Comecei minha carreira no saque, atendendo o telefone. E eu atendia, na Stiff eu cheguei a atender 120, 130 ligações por dia. Eu chegava em casa e não conseguia nem conversar com meus pais, né? Eu era solteiro ainda, eles não conseguiam falar, não saía a voz. E eu ficava ouvindo 130 oportunidades de gente que se dispôs a ligar para a empresa para falar alguma coisa. Não era só reclamação, tem muita reclamação, mas tem farmacovigilância, tem sugestão, tem gente que é desocupada, tem gente que é terapia, tem um monte de coisa. Depois de uma certa experiência, pelo alô da pessoa, você já sabe o que é. Mas aí eu ouvi ali, era um universo muito rico para mim.
Aí eu vi o gerente de produto falar e não tinha nada a ver com as coisas que eu tava ouvindo. Aí depois você vê assim, né? Patient centricity. Sério, os caras resolveram colocar o paciente no centro, né? Resolveram colocar o médico no centro, resolveram colocar o customer, o cliente no centro. Só existe por causa daquilo, né? Assim, é meio óbvio. Mas eu tinha muito essa noção que você tá falando. Os caras falavam uma coisa e os pacientes, as pessoas estavam falando outra que não tinha nada a ver. E eu usei isso muito lá na frente depois, né? Eu fui para uma outra empresa concorrente e eu sabia todos os problemas da empresa anterior, porque eu sabia lançar o produto com base na experiência da pessoa. E pegou na veia. Algumas coisas que eu falava assim, mas que atributo é esse que você está falando que o produto não mancha a roupa? O que tem a ver não manchar a roupa? Porque eu recebia as pessoas dizendo, esse produto é muito bom, ele é excelente, mas ele mancha a roupa de cama, a minha camiseta fica manchada, porque eu uso esse produto para acne que mancha a roupa. E eu falava lá no meu produto, não mancha a roupa. Eles falavam, cara, o que tem a ver? E as pessoas, e batia forte nas pessoas isso. O médico ouvia isso falar o dia inteiro. Né? E é muito engraçado, porque eles ignoravam, né? Tipo, tudo bem, não sei o que. Mas eu acho que tem um recall muito forte, como você citou, Billy, esse nascimento do marketing dissociado da economia. Quando o marketing nasce para persuadir, o que é persuasão se não é criar desejo para produzir consumo versus você não querer persuadir, querer entender para proporcionar uma experiência, né? São escolas antagônicas, né, cara? Olha, eu diria que são... É o Kotler fazendo 1.0, 2.0, 5.0, eu acho que tá em 7. Eu perdi as contas. Eu parei nos 4Ps. Eu perdi as contas porque todo ano é alguma coisa 0.0, né? Mas eu acho que isso na verdade, uma evolução. Porque a criação de desejo vai continuar sendo o objetivo do marketing. Porque desejo pode ser criado, necessidade não. Ok. Necessidade é intrínseca, né? A gente tem necessidade de ter relações sociais e nos comunicar. Desejo de ter um iPhone é outra coisa, certo? Então, agora, como é que o desejo no mundo atual é construído? Sim, eu acho que a gente tem muita coisa para pensar, raciocinar. As dinâmicas estão, de certa forma, mudando, né? Você pega o médico hoje, a principal reclamação dele é o quê? O Google. Então, e aí, né? Já tá na fase do aceita que dói menos, né? Porque assim, no começo eles reclamavam muito. Pô, o cara chega aqui com o Dr. Google, já tem o diagnóstico, tem tudo. Cara, ele vai ter. Não, isso não tem como voltar atrás. Esquece. E é legal entender também entender o lado do médico num cenário em que o médico estava no topo do conhecimento, tem uma questão econômica muito forte hoje, tem a questão do ticket médio da consulta diminui, a entrada dos planos de saúde, o médico também está muito pressionado na ponta. Muito, porque o cara tem que ser produtor de conteúdo. Hoje não tem como, o cara tem que produzir conteúdo, tem que ter um Instagram bom, pra ter presença. Pra ter presença, pra alguém, sabe? Ele tem Instagram... O cara é cardiologista. Então, mas assim, você vai no médico, você fala, putz, deixa eu dar uma olhadinha se ele tem um, né? Se o santo bático dele, né? Exato. Você vai querer ver ali, Sim, né? É que eu puxei essa questão, o tamanho desse desafio. Imagina que a gente tá falando agora para uma audiência, tem muita gente de marketing, muita gente de treinamento, né, Luba? A gente tá falando de disponibilidade mental do médico para absorver essas conexões e a gente gerar influência. Qual era, antes de chamar a ForBrand para bater um papo, Billy, qual seria a recomendação que você dá para um gerente de produto e para uma persona de treinamento, uma vez que, sem um representante capacitado, preparado, ele não vai conseguir fazer isso? Então, isso é uma coisa que diz muito a respeito à área de treinamento também, treinamento comportamental, como ele prepara esse representante. Você já fez estudos que mostram isso. E o cara de marketing, qual que seria a dica para você observar? Quais seriam as primeiras coisas que ele deveria observar para ver se a comunicação dele está tendo aderência com o objetivo final dele? Se você pudesse dar uma dica básica assim, para ele poder dar um primeiro passo. Não, super.
quando a gente fala de atendimento, né, que é toda essa alternativa, então, da gente construir não só comunicação, mas um convencimento, né, numa relação 1 para 1, a dependência da pessoa é, obviamente, essencial. Ela não é um robô, senão botava um robô ali na frente, certo? Então, a questão toda ali é: você, enquanto representante, você entende qual é o seu papel nessa construção de história, né? Que história que você está ocupando, sabe? Você é quem? É o vilão? Você é o mocinho? Você é o quem? coitadinho. Você é o escada que está ajudando o médico, que é o protagonista. Como se constrói, então, uma relação que você entende que há uma história, certo? E que essa história faz sentido. Que essa história tem uma conexão. Então a gente ouve muito assim, né? Olha, o médico hoje não tem tempo para nada. 3 minutos a visita médica, você tem os dados melhor. Não tá mais 3, tá 2,5. A tendência é ir para 1, 30 segundos. Tem médico que deixa só a amostra grátis, obrigado, vai embora, né? Como é que se cria? Não tem como, eu acredito que não tem como a gente resolver, e eu não tô aqui para ser a pessoa que vai resolver isso, se a gente não investigar. Porque a gente tem que entender, então, né, a partir desses padrões, o que está acontecendo. E quando a gente fala do marketing, é a mesma coisa. Tipo, se você quer construir disponibilidade mental, você precisa entender qual é a disponibilidade mental existente, certo? Então você vai reforçar, você vai desconstruir, você vai construir algo novo. Se você não sabe o que existe, como é que você quer criar uma coisa? Você vai mexer aonde? No quê? Que tipo de conceito associativo existe e que você não quer que tenha mais? Ou um conceito que você precisa necessariamente criar para criar distintividade, né? Uma das coisas que eu acho mais interessante também nos trabalhos do Byron Sharp, que é um pesquisador australiano, que fala muito sobre disponibilidade mental, esse tema que é muito presente nas pesquisas dele, nos livros dele, é que você, enquanto marca, tem que ser distinto, mais do que diferente. Distinto é a pessoa bater o olho e reconhecer. Uhum. Sabe? Bater o olho e falar, nossa, Então, é isso. tem uma questão de identidade, né? Exato. De construção geral mesmo, né? De visual, emocional. Exatamente. Você pega um Porsche SUV, Cayenne lá. Você olha e você não vê que é um Porsche? Agora faz isso com as outras marcas. Tenta fazer isso. Você não consegue, certo? Então, existem coisas na distintividade que podem fazer com que você surja na mente primeiro de alguém, a partir de um problema. Porque no final das contas é isso, né? Eu faço um tratamento endocrinológico. E aí minha endócrino chegou, falou, vou te prescrever essa medicação aqui, porque só tinha injeção, agora tem oral. Um monte de gente já sabe o que é. Já sei até qual que é. Todo mundo aqui sabe. Semaglutida, né? E olha, o representante falou pra mim que tá com uma promoção, um negócio aí. Se você comprar 2 caixas de primeira, vai pra dúvida. Pô, o que é a primeira coisa que eu fiz? Fui na farmácia, fiquei 40 minutos pra menina entender e conseguir processar o que era o negócio. Mas eu não arredei o pé de lá, certo? Porque ficou 3 caixas, sendo que um preço de 2, coisa assim, sabe? Uhum.
pô, esse cara é quem pra ela, né? Ele tá solucionando o problema dela? O que que ela quer, na verdade? Ela quer o bem do paciente. Ela quer o sucesso no tratamento. Ela tá fazendo tentativas ali de medicação, etc., porque ela confia naquela indústria, certo? É isso aí. O nome dela tá em jogo. O nome dela tá em jogo. Então, quando a gente começa a entender esse processo, e aí a gente entende, né, que às vezes você está lidando com drogas que são drogas que custam muito dinheiro. Então, assim, essa relação é uma relação intrincada, né? Então eu tenho que confiar nela, ela tem que confiar na indústria, né? E eu acabo agora confiando na indústria. Porque agora, toda vez que eu vejo aquele nome, eu falo, pô, esses caras são sinistros, o cara lança molécula todo ano e cada vez mais é um negócio que... entendeu? Tá evoluindo, né? Exatamente. Criou disponibilidade mental, uma marca de uma indústria farmacêutica que eu nunca tinha ouvido falar e que é um nome que é ruim de falar. Assim, estou falando em português, certo? E na Dinamarca fica fácil. Exatamente. Você entende? Só que agora eu vejo lá, Energisk, sabe? Dá pra falar, se lembra, entendeu? Então esse para mim é um componente muito interessante na discussão, né? Você conhece o conceito da estranheza positiva? Eu falo isso pra caramba, não sei se foi eu que inventei. Mas quando você fala assim, tipo, tem coisas que te chamam a atenção por serem estranhas, sim, né? sim, Como sim. você falou, né? Tipo, nomes esquisitos. Você para ver porque você tem mais disponibilidade, porque você quer entender aquilo. Exatamente, né? Isso é dissonância cognitiva, né? Ah, legal. Normalmente a gente tem desperta a nossa atenção essa dissonância cognitiva. Quando você está esperando uma coisa, acontece uma coisa diferente, né? É o princípio da piada, por exemplo, né? A piada, ela sempre funciona porque você está esperando uma coisa e aí inverte a lógica na hora. Daí aquilo gera uma graça para você. Então esse é um princípio que pode ser muito bem utilizado, né? Legal. Muito bom, fantástico, Billy. Obrigado pela explicação. Nossa, pra mim foi Cara, aprendi pra caramba, assim. E é muito interessante porque são coisas do dia a dia, do cotidiano, que a gente não para pra prestar atenção. Né? E que podem ser racionalizadas pra ciência, pra você poder medir, pra você poder tirar conclusões, direcionamentos, né? Exato. Eu acho que o mundo às vezes ele é muito intuitivo, né? E legal, porque a intuição também tem a ver com isso que a gente tá falando, mas o quanto mais você conseguir trazer isso para o plano racional e você criar ciência em cima disso, acho que é super interessante. Tudo que você pode medir, que você pode melhorar, né? Que você pode... Eu sempre gosto de comentar assim, né? Pô, a ciência levou o ser humano a sair dali da máquina a vapor num rio na Inglaterra para colocar o homem na lua, sabe? Então, assim, a gente não pode ter aversão à ciência, sabe? E, na verdade, tem que entender ela como uma complementariedade, né? Eu não acredito de forma nenhuma que só ciência também consiga fazer uma boa criação de desejo. Porque você precisa de criatividade, você precisa de arte, você precisa de sabe, sensibilidade. E isso, para mim, é essencial. Porque eu acho que ela traz a ferramenta, né? Assim, Exato, quantos Washington Oliveto não tem, né? Mas, assim, eu posso... Quanto não tem de emoção e tudo isso que a gente está conversando aqui nas construções dele, mas se você puder racionalizar coisas, estudar cases, e estudar clientes, Exato, né? Como a gente falar, colocar no centro, conversar, extrair coisas daquilo ali, você consegue resultados muito melhores. Exato, E a gente passa sempre por mudanças, né, de revoluções tecnológicas. Tem um texto do Humberto Eco que é muito bom, que tipo assim, olha, na invenção da escrita, provavelmente teve muito sacerdote falando que isso é um absurdo. Eu sei. Pra que você tá colocando aí? Pra registrar? Como assim? A memória é muito mais importante, certo? Aí hoje a gente fica preocupado, né? Nossa, e agora com esse mundo digital, que a criança em menos de um ano já consegue abrir o celular, não sei o que, tal. Cara, o ser humano tem esse nível de adaptabilidade porque, de novo, o mundo simbólico, ele acaba coordenando o nosso mundo, que é o mundo físico. A gente continua fazendo as mesmas coisas de milhares de anos atrás.
A única coisa que mudou é o contexto e a representação simbólica do que é aquilo. A gente continua caçando, continua, entendeu? Explorando. Namorando. Exatamente. Continua namorando, procriando, continua, enfim, uma série de coisas. Não muda. E isso é a reflexão que eu acho que é muito boa, que a gente traz no neuromarketing também. O cérebro é o mesmo cérebro, desde que surgiu o ser humano. É o mesmíssimo, não mudou, não tem tempo para mudar, não tem como. Mas o contexto é completamente diferente. O software instalado nele é diferente. Né? Então, cabe a gente... Várias atualizações aí. Pois é. Mas aí que tá. Várias atualizações, mas o firmware, né? Sei lá, Tá lá. a coisa lá dentro, ela ainda tá constante. Entendeu? Tem Legal. coisa que provoca medo na gente e vai provocar sempre, não tem como. Tem coisa que atrai a gente vai atrair sempre. Sabe? Cabe a gente entender, estudar, desenvolver, então, pesquisas para que a gente consiga gerar essa conexão, essa influência da melhor forma possível. Né? Ô Billy, só para terminar, quais são os livros aí para quem quiser começar a estudar o neuromarketing, os básicos aí que você acha, os 3 principais aí para começar, os textos ou os autores, qualquer coisa aí, uma referência para o pessoal Legal. que quiser começar a dar uma olhada nesse assunto. Olha, tem um livro de um autor que é conhecido nosso também, enfim, Darren Bridger, que chama Neurodesign, em português. Na verdade, Neurodesign é em inglês. Aqui foi traduzido como Neuromarketing, se eu não me engano. Mas que vendia mais. Mas o nome é Darren Bridger, e aí tá traduzido em português e tal. Eu acho que vale muito a pena também recomendar aqui o blog da ForBrain, porque a gente produz muito texto e a gente tem bastante conteúdo lá sobre essas questões. E aí, para quem quiser ir para um nível mais pegando para o inglês, etc., tem outros livros também, né? Por exemplo, tem um que é Neuromarketing for Dummies, né? Então, assim, o livro parece ser até... aquela série amarelinha, né? Para leigos, né? Sei. E aí você tem um de neuromarketing só. E eu, com certeza, estou esquecendo de vários outros autores super bacanas e importantes. Inclusive, pessoas aqui no Brasil que escrevem também, né? É claro que é aquilo. A gente tem que sempre ter um olhar crítico, porque os neurosurfistas têm demais, né? Mas tem muita gente também que produz coisas legais de qualidade. E o livro do Billy sai quando, Billy? Pois é, mas isso aí já foi a árvore, o filho, falta o livro. Falta o livro. Muito bom. Billy, a gente vai estar junto. Como o Luba disse aqui, a gente é um programa futurista, né? Tá no futuro. A palestra dele já foi muito boa. Exatamente. A gente vai estar junto ou esteve junto no passado perfeito, né? E a gente tem um desafio muito legal de levar para a comunidade de marketing farmacêutico todas essas discussões. Como você é um cara que atende não só a indústria farmacêutica, tem alguma dica de o que a indústria farmacêutica poderia absorver e aprender com os outros mercados que você está atuando? Pergunta muito boa. Eu guardei ela pro final, de propósito. Cara, eu acho que teve bastante coisa que a gente discutiu aqui que são coisas que a gente a todo instante leva para essas indústrias e isso tem feito diferença, né? A gente trabalha com Globo, com Natura, com Boticário, né? Com Santander, Bradesco, né? Então, são essas empresas, assim. Então, essa dinâmica de compreensão, de disponibilidade mental, né? E a disponibilidade perceptual, que foi que eu não falei, não me aprofundei tanto, que é como é que você se torna conhecido, como é que você aparece, como é que você está nos lugares certos, na hora certa, para a pessoa certa, né? Enfim. Esses conceitos, para mim, eu acho que são conceitos que ajudam a gente a mudar a forma como a gente vê o funil de marketing e o funil de venda, né?
Hoje eu entendo o funil de marketing não como um funil, mas como um processo daquele 8 deitado que é o infinito, sabe? Porque você tem de um lado aqui a criação da expectativa e do outro lado você tem a criação dessa experiência que retroalimenta a expectativa, que retroalimenta a experiência, e isso é o infinito que não acaba. E se a gente for olhar isso para o mercado farmacêutico, a gente vai compreender que esse é um processo de fato em loop e que precisa ser compreendido nas suas diferentes etapas, né? E entender quais são hoje, né, necessidades ou desejos que os médicos estão tendo, né, e que precisam da indústria. Onde estarão essas oportunidades? Eu acho que a mente que questiona e investiga é aquela que consegue ter descobertas que podem fazer diferença. Se a gente continua ainda tendo a prepotência de achar que a gente sabe de tudo, né, etc., e a gente não testa isso, né, eu acho que isso é o pior que eu posso ver, que infelizmente que ainda acontece em todas as indústrias. Mas o que eu tenho visto hoje é a adoção cada vez mais de um pensamento data science, que vai além de questões do mundo virtual, digital, mas que incorpore também questões comportamentais, e aí entra as ciências comportamentais com neuromarketing sendo uma ciência e uma área que tem sido muito utilizada. Então, não sei se eu respondi, mas... Respondeu sim, com certeza. É isso. Legal. Luba perguntou de dicas de livro, Billy. Você é responsável pelo curso de pós-graduação. Isso, sou... Fala um pouco aí se alguém tiver interessado em estudar. Com certeza. Eu sou coordenador do Master de Neurociência do Consumidor da ESPM, né? Esse é o Master que a gente está aí na 8ª turma. Tem uma carga horária de quanto? Tem uma carga horária de 400 e poucas horas. Grandes? Entre 300 e 400. O coordenador não lembra, enfim. Não, tudo bem. Mas são cerca de 2 anos, né? É 1 ano e meio e mais TCC. E é um curso muito bacana porque a gente trouxe professores da área de neurociência, né, para dar essas aulas, e são pessoas que trabalham ou já trabalharam com neurociência e consumo, né, neurociência e pessoas, enfim. Então é um curso bacana que eu tenho lá, tenho coordenado e que vale a pena entrar para ver. Temos uma turma aí próxima que vai começar em outubro. Presencial, Billy? 100% presencial? Híbrido? Como é que tá o curso? Esse que é o bacana, o curso é híbrido, então as aulas são online. E uma vez a cada 5 semanas a gente tem um encontro presencial. Que bacana. Então, todo o módulo, né, que é o espaço ali do conhecimento daquela disciplina, ele termina com um encontro presencial. E aí é super bacana, porque as pessoas se encontram, né? Então é um formato ideal que a gente encontrou. Foi o primeiro curso híbrido da SPM e foi um sucesso, assim, está sendo replicado para outros cursos, porque junta o melhor dos dois mundos, né? Você tem a flexibilidade do virtual, mas também você consegue encontrar as pessoas, fazer atividade junto, essas coisas. Né? Legal, muito bom. Fantástico. Fica a dica, né? Fica a dica. Muito bom, Billy. Queria te agradecer pela participação. Esse vai ser um episódio histórico, é o episódio de lançamento do Pharmatech Talks. Primeiro de muitos? Primeiro de muitos. Sei como a agenda tá pegada, como criar disponibilidade mental não é fácil. Como ter um espaço aí no seu compartimento tão concorrido é um grande desafio, e te agradeço por vir prestigiar aqui o Pharmatech Talks. Obrigado, a gente esteve junto, vai estar junto também no Pharmatech Conference. É um tipo de discussão, como o Luba disse no começo, são pautas que não cabem em reuniões, são pautas que precisam ser mais exploradas, e o grande objetivo é ser esse fio condutor de diálogo com a indústria farmacêutica, falando o que é fundamental, falando o que é importante para ajudar aí a comunidade a vencer todos esses desafios. Obrigado, cara. Obrigado mesmo. Eu que tenho que agradecer, é uma honra de ser o primeiro
entrevistado aqui. E desejar muito sucesso para o projeto de vocês. Eu acho que cada vez mais a gente vê que tipos diferentes de mídia e com um olhar de nicho, né, são coisas que fazem muita diferença dentro dessa construção de negócios, e eu acho que esse mercado ele é um mercado muito pujante, né, porque é um mercado de valores muito agressivos, altos, né, mas que ao mesmo tempo precisa de muita mudança, transformação, inovação, mas ao mesmo tempo é conservador. Enfim, tem um desafio muito interessante que eu acho que ao vocês unirem, né, tecnologia e o marketing farmacêutico, vocês vão estar aí contribuindo bastante para que essas barreiras sejam quebradas e novas formas de pensar sejam construídas. Então, eu que agradeço, Thiago, Luba, muito obrigado. Legal, foi um prazer. Pessoal, obrigado a todos pela audiência. Fiquem ligados nos próximos episódios, teremos a continuidade aí com outros entrevistados, de pessoas que vão participar do Farmatech, de pessoas que são nossos clientes, de pessoas que a gente considera que sejam pessoas interessantes para estarem aqui. Esse é só o começo. Muito obrigado, até logo. Exato, e não deixem de comentar, de compartilhar, e as sugestões de vocês sobre os temas que vocês gostariam de encontrar aqui também no Farmatech Talks é muito bem-vindas. Obrigado pela audiência aí. Valeu, gente. Obrigado.